quero convidar você a pegar sua Bíblia. Jovem, sarado, tem que andar com a Bíblia. Ter a Bíblia é a nossa espada. E abrir no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, no capítulo 4. É uma passagem que nós já ouvimos muitas vezes, mas que Deus colocou, suscitou no meu coração, para que iluminasse a nossa reflexão nessa manhã de domingo, dia do Senhor. João, capítulo 4, versículo 1. Ou melhor, vamos direto ao versículo 4. Era preciso que ele, Jesus, passasse pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. A samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tem sequer um balde, o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também os seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: todo que beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirar água. E ele disse: vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou: disseste bem que não tens marido. De fato, tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar em que se deve adorar. Jesus lhe respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo. Quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. Jesus lhe disse: sou eu que estou falando contigo. Palavra da salvação. Meus queridos jovens, nessa manhã de domingo, Deus quer falar ao nosso coração algo muito especial. É tão especial que o Senhor nos convida a olhar para
essa cena que o Evangelho de João traz, desse encontro, dessa mulher samaritana, que era considerada pelos judeus uma mulher impura, porque era samaritana, vivia naquele território da Samaria, onde havia existido uma mistura entre o paganismo e o judaísmo, e os judeus não aceitavam essa mistura. Eles sempre tiveram essa dimensão de fé, dessa pureza ritual, pureza alimentar, mas também a pureza da raça, da religião, que não podia misturar, e os samaritanos haviam se misturado. Mas Jesus era o caminho mais rápido para Jesus passar, e ele precisava passar por ali, porque ele estava a caminho de Jerusalém. E ele senta àquele poço com um único intuito. Claro, o sol era escaldante, era meio-dia, ele estava cansado, mas na verdade a grande intenção de Jesus era esse encontro que já estava marcado, esse encontro que já estava programado no coração de Deus, do Senhor com aquela mulher. E ele se senta, e a mulher chega para tirar água ao meio-dia, provavelmente também cansada, mas muito humilhada, porque ela estava indo buscar água naquele horário, exatamente porque ela era rejeitada por causa das suas fraquezas, que depois o próprio Jesus vai revelar a ela as fraquezas que ela trazia. Mas o que eu queria que nós prestássemos bem atenção é na atitude de Jesus, na atitude de um Deus que sai de si para ir até aqueles que estão perdidos, aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão em estado de pecado, aqueles que estão de uma maneira muito direta, destruídos. E essa mulher estava destruída, essa mulher estava doente, essa mulher estava enferma porque estava distante de Deus, e estava numa situação e num estado de pecado. E Jesus se coloca ali, exatamente para mostrar para aquela mulher um amor que ela nunca tinha experimentado concretamente, um amor desinteressado, um amor que não exigia dela nenhum ato de entrega do corpo na dimensão de pecado, mas um amor que queria conquistar definitivamente o coração daquela mulher. E quando eles começam a dialogar, Jesus começa a revelar para ela por que ele estava ali. Mas no primeiro momento ela não consegue entender. O que ele diz para ela? Dá-me de beber. Dá-me de beber. A sede que Jesus tinha era a sede daquela alma, era a sede daquela vida, era a sede daquela história. A sede que Jesus tinha era uma sede de transformar aquela mulher, era uma sede de conquistar aquela mulher. E ele vai dizendo para ela exatamente aquilo que ele tinha para ela. Versículo 13: todo que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e a ler em voz alta esse versículo 13 e 14. Vamos ler? Todo
o que beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Veja o que ela fala no versículo 15. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha que vir aqui tirar água. Ela não entende a mensagem, ela não capta aquilo que Deus quer falar ao seu coração, ela não capta aquilo que é a mensagem que Deus quer mostrar a ela, que a sede que Ele quer saciar no coração daquela mulher não é uma sede meramente da água, elemento da natureza H2O, mas da sede que ela trazia, do vazio existencial que ela trazia no coração, e uma certa ausência, um certo vazio, uma certa secura da presença de Deus. E por isso ela foi buscar em tantos lugares, que depois Ele vai revelar a ela, vai buscar o seu marido, e ela vai dizer que ela não tem marido, e Ele vai jogar diante dos olhos dela o pecado, mas não como acusação. Mas o próprio Jesus diz no Evangelho que é o Espírito Santo que convencerá o mundo dos seus pecados, mas o convencerá para a conversão, para a vida nova. Mas ela, durante muito tempo, estava buscando saciar essa sede no vazio. Vá comigo, deixa marcado aí, no Antigo Testamento, no profeta Jeremias, no capítulo 2, no versículo 12. Profeta Jeremias, no capítulo 2, no versículo 12. Ó céu, fica pasmado, tomado de grande susto, oráculo do Senhor. Duplo crime cometeu o meu povo, abandonou-me a mim, fonte de água viva, e para si preferiu cavar cisternas defeituosas, que não retêm água. Cisternas defeituosas. Abandonou-me a mim, que sou fonte de água viva, para procurar cisternas defeituosas que não retém água. Era a experiência que essa mulher samaritana estava fazendo da vida dela, de buscar um preenchimento do vazio do coração que ela tinha, daquele vazio existencial, em coisas que não trariam preenchimento, que não a realizariam, que não fariam dela uma pessoa feliz, que até aquele momento ela não era uma pessoa feliz, que até aquele momento ela era uma pessoa envergonhada daquilo que ela vivia, a ponto de não viver um relacionamento social normal como todo mundo vivia, porque ou as mulheres iam até o poço pegar água pela manhã, quando o sol ainda não estava no meio do céu, ou no final da tarde, quando o sol já estava se pondo. Mas ela ia ao meio-dia exatamente pela vergonha do vazio que ela vivia e daquilo que as pessoas sabiam dela, porque ela estava tentando preencher vazio com vazio. Mas Jesus toma a iniciativa, e como ontem na missa a gente dizia, Ele pergunta: onde estás? E Ele senta com aquela mulher no poço. E eu fico imaginando, porque Jesus tocava nas pessoas, Jesus tocava, Jesus expressava o afeto, o amor. Ele deve ter tocado no braço dela, Ele deve ter olhado nos olhos dela. Se você soubesse, quem te pede água é você que pediria, porque da água que eu quero te dar, se você beber dessa água, nunca mais você terá sede. Nunca mais você terá sede.
Pergunta para o seu irmão aí, onde você tem buscado saciar a sua sede? Vou dar um tempinho para ele te responder. Onde você tem buscado saciar a sua sede? Porque Deus quer saciar a nossa sede. E aí deixa eu dizer para você, não é uma namorada, não é um namorado, não é uma noitada, não é uma balada, não é uma música que pode saciar essa sede. Não é um casamento. O único que pode saciar essa sede existencial que nós trazemos, essa necessidade de um preenchimento, não são os afetos que podem preencher. É essa água da vida que Jesus vem revelar a essa samaritana. Ela já tinha tentado preencher a sede que ela sentia com 5 homens, e o que ela estava naquele momento era um caso de adultério. Por que ela tinha tido 5 homens e estava agora vivendo um caso de adultério? Porque existia uma sede, um desejo de preenchimento no coração daquela mulher, que ela ainda não tinha experimentado ser preenchida. Ela estava tentando preencher, ela estava tentando das maneiras dessa terra preencher aquele espaço vazio, e ela não estava conseguindo, ela estava se machucando. E é exatamente isso que hoje nós estamos vendo acontecer no nosso tempo, na nossa geração. Como que tem tentado se preencher esse espaço vazio, nessa busca desenfreada pelo prazer, que nós chamamos de hedonismo. Um prazer a todo custo, de todas as maneiras. Nós vivemos a cultura do prazer, a cultura do vazio, da vida sem sentido. Hoje nós vemos pessoas capazes de cultuar a morte, jovens capazes de cultuar a tristeza, que vivem de bandos pelas nossas praças, pelas nossas faculdades, pelas nossas escolas, cultuando a tristeza, perdendo a sua identidade de filho e de filha de Deus, porque estão tentando preencher um vazio e acham nessas tribos, nesses grupos, uma oportunidade, até mesmo de uma amizade, de um relacionamento que aparentemente poderia preencher. Existem pessoas hoje cultuando o diabo, pessoas cultuando o próprio corpo. É uma cultura vazia. É um culto vazio, um culto que não preenche. Como ontem eu mostrei para vocês a mensagem que eu recebi de um jovem, dizendo que nós estávamos completando 1 ano e 8 meses de sobriedade sem o crack. Hoje eu recebi agora pela manhã, e na hora da adoração, quando eu dobrei o joelho aqui, eu falei, agora é hora de eu responder. Um jovem mandou uma mensagem para mim de manhã, um jovem que eu acompanho, que eu vi a graça de Deus acontecendo na vida dele, mas por causa de uma decepção afetiva, veja, porque estava buscando saciar a sede numa pessoa e não em Cristo. Ele mandou uma mensagem para mim dizendo que estava desistindo da vida. Desistindo na realidade mais radical que você possa imaginar. Não é desistindo de caminhar com Deus, desistindo da vida. Desistindo de viver. A nossa sede é uma sede de Deus. Quantas vidas têm sido ceifadas? Quantas vidas têm sido ceifadas porque jovens estão procurando preencher o vazio do coração com a droga, com a emoção de estarem no tráfico de drogas, com a emoção de bater um racha
um pega de carro, e com aquela dimensão que a juventude hoje vive, de não colocar limites, e cada vez mais o mundo que tem sido usado e guiado pelo inimigo tem proposto, tem colocado festas com maior número de duração de tempo, as festas raves por aí, as baladas, nós vamos vendo. E aí essa semana eu estava vendo no jornal a artimanha daqueles que vão sendo usados por Satanás. Várias universidades fizeram uma pesquisa com as drogas que estão sendo distribuídas e vendidas por aí, por esses irmãos que estão sendo usados pelo mal, com remédio de rato, com remédio inibidor de apetite, para matar a juventude mais fácil, para viciar de uma maneira mais potente, mais radical. E nós estamos vendo aqueles que estão sentindo uma necessidade de Deus, buscando saciar a sua sede de Deus em coisas vazias. Ontem o padre Edmilson dizia aqui das tatuagens, uma geração marcada por algo que a palavra de Deus condena. Veja só, uma entrevista que o fundador da igreja de Satanás nos Estados Unidos deu sobre isso. As tatuagens e os piercings são proibidos pela Bíblia, ele reconhecendo, no livro do Levítico, capítulo 19, versículo 28. E grande parte do mundo é regida pelas crenças religiosas bíblicas, até mesmo a própria África, diz ele. E ele diz: eu pretendo encorajar qualquer atitude que constitua uma sublevação, ou seja, uma rebelião, uma revolta contra o cristianismo. Ah, é tão bonitinho, é da moda, eu também vou fazer. Mas a intenção que está por trás é de contradizer a palavra, é de contradizer aquilo que Deus diz. E ele diz: eu encorajo a atitude de qualquer um que queira se rebelar, se revoltar contra o cristianismo. Porque nos últimos 500 anos, os missionários cristãos têm vindo destruir sistematicamente quase todas as culturas diversificadas do mundo, transformando o mundo num lugar muito menos interessante. Veja, o cristianismo está tentando transformar, diz ele, o lugar num mundo muito menos interessante. Será que amar o irmão, que é a pregação de Jesus, o cuidar, o caminhar na retidão, é transformar o mundo num lugar menos interessante? E ele continua: nem mesmo, olha só o que ele diz, nem mesmo os extraterrestres vindos do espaço seriam capazes de inventar uma arma mais arrasadora do que a religião cristã, para utilizar contra os povos do planeta Terra. Então é um levante das obras das trevas contra o cristianismo. E aí nós vamos vendo nos governos, nós vamos vendo na Europa, nós vamos vendo aqui no Brasil já acontecer, e a coisa se espalhar, um ataque direto contra o cristianismo e contra os cristãos. Você que está na universidade, você sabe do que eu estou falando, porque você sabe o trabalho que tem sido feito pelos seus professores, de colocar você contra Jesus Cristo e contra a igreja de Jesus Cristo. E aí precisa estar a nossa resposta jovem. Nós, jovens sarados, somos chamados a entrar nas universidades para curar as universidades com a nossa vivência de santidade, de radicalidade.
Nós somos chamados, meus irmãos, a entrar na política para curar essa política doente no Brasil. Você é chamado a salgar essa cultura. Você não é chamado para viver alheio, não, dentro de um grupinho fechado. Você é chamado a salgar, a ser sal, a iluminar. Nós somos chamados a ir até esses lugares, e pela nossa experiência de saciedade da nossa sede em Cristo, nós sermos canais de cura. Na sua escola, no seu trabalho, as pessoas precisam ver que você é sarado, que você descobriu o segredo da felicidade. Porque o segredo da felicidade não está na cultura do prazer, no sexo feito à torta e à reveria, como o mundo tem ensinado, os governos têm distribuído. A felicidade única, verdadeira e plena está em seguir, em viver e em experimentar nosso Senhor Jesus Cristo, salvação dessa humanidade e dessa cultura, salvação desse nosso tempo. Se você soubesse quem é esse que te pede água, é você que lhe pediria água, e você nunca mais teria sede. Nós precisamos nos saciar, nós precisamos buscar, nós precisamos, é urgente essa busca, é urgente esse envolvimento, é urgente essa entrega, esse abandono nas mãos do Senhor. Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado. Diga para ela: Deus segura a sua mão. Deus caminha com você. Deus acredita em você. Mesmo que você seja fraco, frágil, limitado, dá um sorriso para ele e diz: Deus quis acreditar em você. Deus não te trouxe aqui à toa. Você não participa dos sarados à toa, de um grupo de jovens à toa. Deus te trouxe para perto dele, para que você fosse usado como instrumento, como luz, como sal, por onde você caminhar, onde Deus te levar. E diga para ele: é a hora, e já chegou, de você deixar, permitir que caia por terra a sua timidez. Diga para ele: a sua timidez de falar e de testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus não te deu um espírito de timidez, Ele te deu um espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez, de atrevimento. Balança a mão dele: de parresia. Balança a mão dele: de parresia. Mais uma vez, balança a mão dele e diga: de parresia, de coragem, de autoridade espiritual, para você testemunhar, ser sal, ser luz. Deus está te chamando, diga para ele. Chegou a hora de você sentar no poço no lugar de Jesus. Diga para ele: chegou a hora de você sentar no poço e esperar.
aqueles que vão chegar com sede e apresentar a eles esse que você encontrou, que está na sua cara, está no seu sorriso, que está nos seus olhos, que se move através de você. Balança a mão do seu irmão. Coragem. Você é forte. Você é forte. E você vai experimentar grandes coisas se você disser o seu sim. Pergunta para ele qual é a resposta dele. É sim? Ah, então aplauda para valer esse seu irmão que está do seu lado. Aplauda para valer o sim dele. Que esse aplauso seja motivação para aqueles que nos acompanham em casa. Chegou a hora de nós sentarmos no poço e apresentar nosso Senhor Jesus Cristo para essa geração sedenta, enfraquecida, destruída. É a sua vez, jovem, é a sua vez. O rosto de Cristo é rosto jovem, diz o Papa Bento XVI. O rosto de Cristo é o rosto dos jovens. Deus conta com você, querido. Deus conta com você. Você até levantou, né? Ai, que seriam levantar para a gente sair pela cidade proclamando. Eu estava em vigília aqui na Canção Nova semana passada. Nós fizemos uma vigília de sábado para domingo. Chegou um momento da vigília, antes da adoração, na hora da oração, que me veio um ímpeto do Espírito. Tinha umas 200 pessoas na vigília. E o Espírito Santo falava assim: olha para o relógio. Aí eu olhei. Era 1h45 da manhã. E o Espírito Santo falou assim comigo: será quantos jovens estão espalhados agora aí pela cidade, aqui no vale, especialmente no Vale do Paraíba, falando de Jesus? E ele disse assim: será quantos traficantes agora estão nas esquinas, nas portas das boates, vendendo droga? Será quantos jovens, rapazes e moças estão agora na porta de um motel para entrar para ter uma relação sexual? E quantos jovens estão aí fora dispostos a falar de mim? E eu fui constatando, infelizmente, que os traficantes, que as prostitutas, que aqueles que servem ao nosso inimigo lá fora, estão com muito mais coragem do que nós que experimentamos nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é tão fácil eu pregar aqui. Muito fácil eu pregar aqui. Você está aí para receber. É facílimo pregar aqui. São jovens sarados, que já frequentam grupo, que já conhecem. E a coragem de ir até esses. Eu celebro uma missa numa cidade aqui que eu tive que... Olha a ousadia. Olha a ousadia. Ficam mais ou menos uns 50, 100, depende do dia, 200 jovens do lado de fora que não conseguem entrar na missa. Participam da missa, mas do lado de fora. Eu fiquei sabendo que esses irmãos, que são inocentes úteis na mão do inimigo, estavam indo na porta da missa para passar droga. Olha que ousadia. O que nós vamos fazer
Padre Edmilson, chegou o tempo de nós darmos um passo além. Os jovens sarados precisam se reunir toda semana assim, para orar, para adorar no grupo, mas precisa sair de dentro do grupo para ir pegar aqueles que estão lá fora, para evangelizar aqueles que ainda não conheceram, para testemunhar aqueles que ainda não experimentaram o Senhor Jesus Cristo. Chegou a hora de dar um passo além. A Igreja do Brasil está nos convidando desde a conferência de Aparecida a sermos discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a hora de nós sairmos do nosso gueto. Chegou a hora de nós mostrarmos a nossa cara, a face jovem da igreja. Tem muito jovem que não está aqui porque acha que a igreja é careta. E não é careta. Dá uma olhadinha para quem está aí do seu lado. A igreja não é careta não, a igreja é jovem. A igreja vai ser sempre jovem, porque Cristo não envelhece. Só precisa do seu testemunho. Veja o que o Papa João Paulo II vai dizer num documento chamado Redemptoris Missio, no número 42, dizendo do primeiro passo da missão evangelizadora. O homem contemporâneo, dá uma olhadinha aí para o homem contemporâneo que está aí do seu lado. Nós somos desse tempo, mas também o homem contemporâneo lá fora acredita mais nas testemunhas do que nos mestres. Veja o que João Paulo II fala: acredita mais nas testemunhas do que nos mestres, mais na experiência do que na doutrina, mais na vida e nos fatos do que nas teorias. Veja o que o Papa está dizendo: mais na vida vivida em Deus, no seu testemunho, do que em teorias. O testemunho da vida cristã é a primeira e insubstituível forma de missão. Cristo, cuja missão nós continuamos, é a testemunha por excelência e o modelo do testemunho cristão. Gente, qual foi a mudança que Cristo fez na vida daqueles apóstolos? De agora em diante, vós sereis pescadores de homens. Diga para o seu irmão, essa é a sua vocação. Você é pescador de homens. E como? Nós vamos pescar com o nosso testemunho, nós vamos pescar com a nossa vida, vamos arrastar a rede ali cansados e vamos trazer para dentro da igreja. Depois nós vamos purificar os peixes, nós vamos trabalhar os peixes, nós vamos limpar os peixes, nós vamos apresentar uma doutrina sólida para os peixes. Mas o primeiro é lançar a rede. Jovens evangelizando jovens. Você precisa ser o evangelizador do seu irmão, da sua irmã, na sua faculdade, no seu trabalho, aonde você estiver. Você precisa levar esse Cristo que você tem experimentado. E é urgente, queridos, é urgente. João Paulo II diz que o primeiro passo é o nosso testemunho. Depois ele vai dizer dos outros passos que nós vamos precisar dar. Mas o primeiro passo é nós testemunharmos com a nossa vida, é nós testemunharmos com as nossas palavras, é nós dizermos que nós encontramos o maior barato da nossa vida, que é Jesus Cristo. É mostrarmos que nós encontramos aquele que saciou a nossa sede, aquele que trouxe uma alegria que nunca mais passou. Mesmo nos dias de tristeza e de tribulação, lá no fundo existe a alegria de Cristo em nós. Sorria para o seu irmão e diga para ele: Deus conta com você. João Paulo II vai dizer: a primeira forma de testemunho é a própria vida daquele que se coloca em missão, da família cristã, da comunidade eclesial, do grupo Jovens Sarados. É a primeira forma de testemunho. É a vida que torna visível um novo modo de se comportar. Veja, eu não me comporto como aqueles que estão no mundo se comportam. Eu me comporto diferente. Eu não me comporto como os pagãos. Eu me comporto como um cristão, alguém que experimentou a Cristo. E aí ele continua:
aquele que se coloca em missão, apesar dos seus limites e defeitos humanos, vive com simplicidade segundo o modelo de Cristo. É um sinal de Deus e das realidades transcendentes, mas todos na igreja, esforçando-se por imitar o Divino Mestre, podem e devem dar o mesmo testemunho, que é, em muitos casos, o único modo possível de ser missionário. Dar o seu testemunho. Mostrar sua cara, dizer quem você é, de onde você veio. E é tão impressionante a gente ver que às vezes os nossos jovens, e aí a gente pode partilhar inúmeras realidades aqui. O Padre Edmilson, está o Reginaldo aí, lá de Itaperuna, da minha cidade, que trabalha com os jovens. Tem outros líderes aqui. Parece que quando os jovens fazem uma experiência ali, aí quando parece que a ação, quando eles vão para a faculdade, é um negócio impressionante. Parece que vai fazendo uma lavagem cerebral. Mas é aquilo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Começa a falar da igreja, de inquisição, de não sei o que lá. Aí o sujeito vira socialista, guerrilheiro, quase das Farc. Porque é um marxismo cultural que está sendo introjetado nas universidades. Aí ele aceita as ideias que o mundo está colocando, da ideologia do gênero, que está aí tramitando nas Nações Unidas, que não existe, que o sexo não se define pela anatomia, mas é um gênero, você decide quem você é. E aí, o sujeito que acreditava no Evangelho, que seguia Jesus Cristo, começa a mudar a mentalidade. Também não é assim, né? Aquela mentalidade socialista, marxista, que está sendo imposta a goela abaixo, ali batendo na mente, na cabeça, no coração do sujeito, e ele vai perdendo a dimensão da oração, ele vai deixando de rezar, ele vai deixando de testemunhar, e ele vai acreditando mais nessas ideologias do que em nosso Senhor Jesus Cristo e na palavra de Cristo. Deus conta com você para salgar e iluminar essa cultura. Deus conta com você, você chega onde eu não consigo chegar. Tem um amigo meu que jogava na seleção de vôlei do Brasil, foi campeão, jogou Olimpíadas, o Talmo, e ele vive me mandando mensagem: padre, a gente tem que evangelizar os atletas. Eu quero, mas eu não dou conta. Eu não tenho vários braços, várias cabeças, vários corpos. Eu sou um só. Você que é do esporte, meu filho, você que jogava futebol, evangeliza os seus companheiros, vai até eles, fala de Jesus Cristo por eles, para eles, convence. Eu não dou conta. O Padre Edmilson não dá conta. Nós não damos conta de fazer tudo. Mas você chega onde nós não chegamos. Vá para a universidade e começa lá, martelar. Eu acredito que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo é infinitamente mais poderosa do que a palavra de Karl Marx e de Friedrich Engels. Eu acredito que Jesus Cristo é muito mais poderoso, mas precisa que as pessoas anunciem e falem. Só que parece que é o inverso. É preciso de um povo que creia e que testemunhe, que fale com a própria vida que é possível ser de Deus. Sorri aí para o seu irmão, o melhor sorriso que você tem. É possível ser de Deus. Diga para ele: é possível ser sal, é possível salgar, é possível. Dá um sorriso para ele. Deus conta com você. É urgente. Deus conta com você. Se você for na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versículos de 1 a 5, você vai ver o que Timóteo vai testemunhar. Fica sabendo, Timóteo não, Paulo que diz para Timóteo: fica sabendo que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. As pessoas serão egoístas, gananciosas, presunçosas, soberbas, difamadoras,
rebeldes, caluniadoras, incontinentes, desumanas, inimigas do bem, traidoras, insolentes, presunçosas, mais amiga dos prazeres do que de Deus, tendo a aparência de piedade, mas desmentindo o seu efeito. Paulo está trazendo essa revelação a Timóteo. Em um capítulo à frente, o 4, ele vai dizer: diante de Deus e do Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos, eu te peço com insistência, pela manifestação de Cristo e seu reinado. Eu queria que você olhasse para essa pessoa, fica de 2 em 2 agora. Eu queria que você proclamasse com uma força profética essa palavra que Paulo proclamou para Timóteo. 2 Timóteo 4, eu vou falar para você, você vai dizer: diante de Deus e do Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos, eu te peço com insistência, pela manifestação de Cristo e seu reinado, proclama a palavra, insiste oportuna ou inoportunamente, convence, exorta, repreende com toda paciência e com a preocupação de ensinar. Diga para o seu irmão: pois vai chegar o tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina. Diga para ele: já chegou esse tempo. Muitos vão se acercar pelo gosto de uma série de mestres que só atiçam o ouvido, e assim, deixando de ouvir a verdade, eles se desviarão para as fábulas. Diga para o seu irmão: tu, porém, vigia em tudo, suporta as provações, faz o trabalho de um evangelizador, meu irmão. Desempenha o teu ministério. Dá uma sacudida no seu irmão aí, diga: acorda, acorda, acorda. Vigia em tudo, suporta as provações, faz o trabalho de evangelizador, desempenha o teu ministério. Diga para ele: Deus conta com você. Você vai contar com Deus nessa empreitada? Vai contar com Deus nessa empreitada? Então você vai ver o que Deus vai fazer pelo seu testemunho. Mas é preciso ter coragem. Jovens, vós sois fortes. Diga para o seu irmão: coragem. Dá uma sacudida nele e diga para ele: coragem. Se a gente voltar um pouquinho na carta a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, de 12 a 14, Paulo vai dizer, eu quero que você faça essa dinâmica de novo com seu irmão, você vai falar como Paulo estivesse animando a Timóteo: ninguém te menospreze por seres jovem, de tua parte procura ser para os que creem um exemplo pela palavra, conduta pelo amor, pela fé, pela castidade. Empenha-te, não te descuides do carisma que está em ti, que te foi dado mediante uma profecia e pela imposição das mãos. Reaviva esse carisma, reinflama o carisma de Deus que está em ti, porque Deus cuida de você. Há 10 anos atrás, o Monsenhor Jonas fez uma pregação aqui na Canção Nova, vindo de uma visita que ele tinha feito em Assis, depois de um grande terremoto, o último terremoto que sacudiu Assis, e ele pregou
que ele estava assumindo com o ministério dele, através do ministério dele, que Deus tinha 100 milhões de jovens no Brasil para serem evangelizados e resgatados. Que ele estava assumindo que o campo de trabalho, eu até anotei aqui o que ele disse: o campo de trabalho que eu tenho a partir de agora são 100 milhões de jovens. E eu grito, ele dizia: dai-me almas, dai-me almas, dai-me almas, Senhor. E ele gritava com voz forte, como Dom Bosco, meu pai, ele dizia: dai-me almas. E aqui na Canção Nova, graças a Deus, Deus tem levantado pessoas comprometidas com a juventude, como o Padre Edmilson. Eu queria que você o aplaudisse. Como Dunga, eu queria que você aplaudisse. O PHN, como Adriano Gonçalves, eu queria que você aplaudisse o Revolução Jesus. Mas o que nós queremos é que você seja o nosso braço estendido lá fora, onde você está, para testemunhar esse poder, essa força, esse Cristo aonde você estiver. Que você esteja de mãos unidas a nós, para nós sermos essa grande rede, unidos ao Monsenhor Jonas Abib, vivendo essa busca e essa luta pela radicalidade, pela santidade, conquistando, porque hoje, depois de 10 anos, são muito mais de 100 milhões de jovens que nós temos para conquistar. Dá uma respirada funda aí. Sorria para o seu irmão e diga para ele: Deus conta com você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero terminar com a exortação de um Papa. Gente, isso aqui é tremendo. O Papa Paulo VI, conhecendo bem o mundo moderno, simultaneamente gigante e maravilhoso em ciência e poder, e tantas vezes limitado e cego quanto aos verdadeiros valores do amor e da vida, ele se questionava sobre qual seria para a igreja a sua primeira e última necessidade. E na audiência geral da quarta-feira, no dia 29/11/1972, o Papa Paulo VI deu a resposta. Devemos dizê-lo, olha, presta atenção nisso aqui, jovem. Devemos dizê-lo, mesmo trêmulos e orantes, porque é o seu ministério, a sua vida, o Espírito Santo, animador e santificador da igreja, a sua respiração divina, o vento das suas velas, o seu princípio unificador, a sua nascente de carismas, diz o Papa Paulo VI, nascente de carismas e de cantos, a sua paz e a sua alegria. Veja o que diz o Papa: a igreja tem necessidade de um perene Pentecostes, tem necessidade de fogo no coração, de palavra nos lábios e de profecia no olhar. Veja o que o Papa Paulo VI disse para a igreja. Para mim, eu chego a ficar arrepiado. Para mim e para você, hoje essa palavra se atualiza. A igreja necessita de um perene Pentecostes. Ela tem necessidade de fogo no coração, de palavra nos lábios e de profecia no olhar. De profecia no olhar. Jovem, olhe com profecia no olhar, tenha fogo no seu coração e proclama a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós vamos abalar o inferno, sacudir essa geração, e nós vamos trazer 100 milhões de jovens para Deus. Se você quer, fica de pé, querido. Deus está chamando muitos jovens aqui hoje, em casa. Deus está te despertando para você dedicar a sua vida. Deus está te levando a entender porque Ele permitiu você passar neste vestibular,
porque você está nessa faculdade, porque você trabalha nesse lugar que você trabalha. Deus está te abrindo a visão hoje, para que você entenda o chamado que Ele tem para você. O Papa diz: a igreja precisa de um perene Pentecostes. Ergue os seus braços agora. Se o Papa disse, é o que eu quero. Peça agora, peça esse Pentecostes na sua vida. Ergue os seus braços. Ergue os seus braços e peça agora que o Pentecostes aconteça na sua vida nessa hora. Que o Espírito Santo seja derramado como foi derramado em Pentecostes. Nós pedimos a presença e a intercessão da Santíssima Virgem Maria, como ela estava lá no cenáculo. Peça agora que você experimente um Pentecostes, que você experimente o renovo do Espírito, que você experimente a novidade sobrenatural para a sua vida nessa hora. Fala com a sua voz, jovem. Vós sois fortes. Eleva um brado agora aos céus. Fala em voz alta, e se quiser grita, porque aqui você pode gritar. Eu estou gritando. Fala alto, peça o Espírito Santo. Você é livre aqui na Canção Nova. A Canção Nova é por raiz pentecostal. Ela veio da experiência de um homem que experimentou o Pentecostes na sua vida. Então erga agora o seu braço e peça: vem Espírito Santo, eu quero esse perene Pentecostes todos os dias na minha vida. A cada momento, a cada instante eu quero caminhar pelo Espírito. Eu quero, Senhor, eu quero ser conduzido. Aqueles que estão sedentos, eu quero levar a água viva, mas eu preciso ser saciado. Sacia-me, Senhor, sacia-me, Senhor. Eu tenho sede da tua presença. Eu tenho sede de ti. Eu tenho sede do teu Espírito. Eu tenho sede, Senhor. Eu preciso nessa hora experimentar o dom do teu Espírito. Faz fluir em mim, Senhor, nessa hora. Faz fluir na minha vida nessa hora o dom do teu Espírito. Faz agora, Senhor, manifestar em mim o Pentecostes. Eu quero, Senhor, esse perene Pentecostes. Eu necessito, eu preciso, eu necessito, Senhor. Vem mais uma vez batizar-me com o Espírito Santo. Vem mais uma vez renovar-me, Senhor, nessa manhã de domingo. Vem mais uma vez inflamar o meu coração. Eu quero, Senhor, ter fogo no coração, profecia no olhar e palavra poderosa na minha boca. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem. E eu quero convidar você agora a impor as mãos sobre essa pessoa que está do seu lado, que você profetizou sobre a vida dela com a palavra de Paulo. Fica de 2 em 2, impõe as mãos nesse irmão e peça que ele seja renovado agora pelo dom do Espírito Santo. Peça que aconteça o Pentecostes na vida dele. Foi o Pentecostes perene que levou os discípulos a terem coragem de sair evangelizando. E como eles evangelizaram? No poder do Espírito, com milagres, sinais, prodígios. Esses são os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Diz Jesus no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15: falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não serão atingidos. Expulsarão demônios em meu nome. E aqueles que estiverem enfermos e eles impuserem as mãos, eles serão curados. Então impõe as mãos agora sobre esse seu irmão e peça que aconteça na vida dele um perene Pentecostes nessa hora. Peça que seja derramado sobre a vida desse seu irmão a força desse Pentecostes, dessa coragem de testemunho, dessa coragem de entrega, dessa coragem de abandono, dessa coragem e ousadia de ter fogo no coração, palavra nos lábios e profecia no olhar. Vem, Senhor, e realiza agora na vida do teu povo, daqueles que aqui estão, daqueles que estão em casa. Manifesta agora o teu poder, Senhor. Manifesta agora o teu poder, Senhor. Manifesta agora o teu poder na vida desse meu irmão e faz dele sal da terra, faz dele luz do mundo, faz dele sua testemunha. Nós temos 100 milhões de jovens para alcançar, Senhor. Nós temos 100 milhões de jovens para conquistar. Dê coragem, dê ousadia
ousadia, dê unção, dê profecia, Senhor. E vá orando agora no Espírito sobre a vida desse seu irmão. Iria na la Maria, manda la varia, 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 la. E ela manda la Maria, na la varia, manda la Maria, la varia, na la. E ela manda la bananda, la vara lá. E ela manda la varia, manda la bandura, manda la varia, la varia, la va. E ela manda la banda. E agora segura na mão desse seu irmão. Levanta a mão dele lá no alto e diz: Deus está confirmando hoje o nosso chamado de sermos discípulos missionários de Jesus. Deus está confirmando, diga para ele: Deus está confirmando na sua vida. Deus está confirmando na sua vida a missão que Ele tem para você. A missão que Ele tem para você. A partir desse encontro. A partir desse encontro. Ir aos sedentos. Ir aos sedentos. Ir aos necessitados. Ir aos necessitados. E testemunhar com a sua vida. Testemunhar com a sua vida. Que Jesus Cristo. É o Senhor. É o Senhor. Erga bem alta a mão do seu irmão. E fala mais uma vez no Espírito. Solta a sua voz. E anda lá, bararia lá, e ele banda lá, varia lá, varia lá, varia lá. E o Senhor chama até mesmo rapazes a se consagrarem inteiramente a Ele, numa vida de total consagração para o ministério sacerdotal. O Senhor convoca rapazes e moças a se entregarem totalmente à evangelização. O Espírito Santo está suscitando vocações no nosso meio. O Espírito Santo está confirmando no coração de rapazes e moças o chamado radical a uma entrega total, mas também está confirmando esse chamado que a igreja nos faz, de irmos a esses, a salgar a cultura, as universidades, a sociedade, de sermos luz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E eu quero pedir que essa bênção possa selar aquilo que o Senhor realizou nessa hora. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou dizendo, enquanto o Márcio vai cantar, que aqueles que estão dizendo sim ao chamado de Deus nessa hora, que cheguem, dê um passo à frente, chegue aqui até a frente, dando um passo de coragem no Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar, pode me enviar. Eu estou saindo do lugar que limitava a minha visão para assumir esse fogo no coração, essa palavra nos lábios e essa profecia no olhar. Eu sou livre, sim, eu sei. A minha vida te consagrei. Quero sempre te escolher. CançãoNovaPlay.com. Assine já!